Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 12 de janeiro de 2022. Pessoal, eu não sei se vocês estão sabendo, mas desde o dia 1º de janeiro, os institutos de pesquisa que quiserem publicar pesquisas são obrigados pela lei eleitoral a registrar a pesquisa na Justiça. Ou seja, eles têm que deixar guardados lá no Tribunal Eleitoral o questionário, uma descrição da metodologia e o cálculo amostral representativo da fatia da população que eles vão entrevistar, que deve corresponder às proporções dos dados socioeconômicos da população em geral. Já vou explicar. Eu pergunto, este procedimento garante que as pesquisas publicadas não são fraudadas? Infelizmente, não. A estatística é uma ciência e a metodologia utilizada nas pesquisas eleitorais é a mesma utilizada em N outras esferas da ciência. Mas existem formas, digamos assim, científicas de fraudar a pesquisa se o pesquisador quiser fraudar. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Passamos do dia 10, espero que você já tenha pingado seu Pix aqui no canal, senão sempre é tempo, qualquer valor é bem-vindo, ok, pessoal? Vamos lá! Explicar como é que funciona uma pesquisa é muito complicado. Eu já dei aula de pesquisa quantitativa, de pesquisa qualitativa na universidade, levava um semestre para ensinar os alunos a fazer pesquisa. Então não vou gastar muito tempo do vídeo aqui para isso. Se alguém tiver interessado em conhecer mais detalhadamente, dê uma olhada no link que eu vou botar aqui em cima. Há um tempo atrás eu fiz uma live aqui no canal explicando mais detalhadamente como é que se faz pesquisa séria. Aqui eu vou dar uma explicação superficial. Baseada na seguinte imagem. Vamos imaginar que a população brasileira, os eleitores brasileiros, estamos falando de eleição presidencial, fossem uma torta. Então, a única maneira de eu ter certeza sobre as opiniões eleitorais de 100% da população brasileira seria entrevistando 100% dos eleitores e rezando para que os 100% respondessem a verdade, ou seja, dissessem que vão votar em quem de fato eles vão votar e não mudassem mais de opinião. Sim, porque as pessoas às vezes mudam de opinião no meio de uma eleição sob o impacto da propaganda dos acontecimentos, ok? Só que isso é muito caro e impossível. O recenseamento entrevista 100% da população, mesmo assim de 10 em 10 anos, porque é muito caro. E dados socioeconômicos mais aprofundados, o próprio censo só entrevista uma parcela da população. Existe um questionário geral feito com todo mundo e um questionário mais detalhado feito com uma parcela e depois os estatísticos fazem projeções utilizando cruzamentos de dados entre os 100% e a parcela dos entrevistados sobre aquelas questões mais detalhadas. Lembro a vocês que o último censo no Brasil foi feito há 12 anos atrás. Estamos atrasados em 2 anos devido à pandemia e problemas orçamentários. Portanto, os dados do censo oficiais da população brasileira estão defasados. A população brasileira mudou desde o último censo. Então, um instituto de pesquisa sério, ele tem que buscar dados censitários da população, dados socioeconômicos da população atualizados. Onde é que existem esses dados atualizados? Na Justiça Eleitoral. Eles sabem sexo, idade, grau de instrução e faixa de renda dos eleitores brasileiros. E são esses os segmentos filtro. Então, para garantir que a minha pesquisa, a minha fatia da torta é representativa dos 100% da torta, eu tenho que entrevistar proporções da população em sexo, idade, grau de instrução e faixa de renda equivalentes ao 100%. Então, por exemplo, se existem 52% de mulheres e 48% de homens na sociedade brasileira, entre os eleitores, a minha pesquisa tem que entrevistar 52% de mulheres e 48% de homens. E assim por diante, pelos segmentos sexo, idade, grau de instrução e faixa de renda. O pesquisador faz uma planilha Excel e distribui as cotas de entrevistas e os entrevistadores vão atrás de pessoas que estejam dentro dessas cotas socioeconômicas
para que a minha amostra seja representativa, ok? Além disso, a pesquisa é feita em todo o território nacional. Eventualmente, 2.500, 3.000 entrevistas, a fatia da torta, serão feitas em todo o território nacional para representar o que pensam 100% dos eleitores, mais de 100 milhões de eleitores. Sim, é possível. Se a pesquisa é séria, obviamente, com uma margem de erro, estamos falando da fatia da torta, não da torta como um todo, é possível projetar o que as pessoas pensam sobre os candidatos no momento em que elas são entrevistadas pelas perguntas que lhes foram feitas. Não significa que as pessoas não mudem de opinião ao longo do tempo. O questionário é aplicado em 2 ou 3 dias no país inteiro. Então, para garantir também uma maior representatividade da minha amostra, eu não posso mandar os meus entrevistadores à rua em qualquer lugar. Eles têm que ir a cidades grandes, cidades pequenas, cidades médias, zona urbana, zona rural. E a única garantia que existe de que a minha opinião, eu, entrevistador, eu, gerente da pesquisa, não vou interferir escolhendo cidades onde o meu candidato é mais votado, é sorteando as cidades e as regiões onde meus entrevistadores vão. Método aleatório. A técnica científica requer que se faça dessa maneira. Aqui já vai uma vulnerabilidade. Como garantir que efetivamente o Instituto sorteou? Sim, porque os institutos fazem pesquisa sistematicamente, não só em anos eleitorais. Então, os donos dos institutos, os técnicos dos institutos, eles conhecem as tendências da opinião nas diferentes regiões do Brasil. Eles podem perfeitamente obedecer às cotas de sexo, idade, grau de instrução e faixa de renda e direcionar as entrevistas para regiões onde o candidato A ou o candidato B é mais favorecido, conforme os interesses de quem patrocinou e de quem vai publicar a pesquisa. Sim, desde os anos 70 existem estudos que comprovam que a pesquisa publicada é publicada para influenciar a opinião pública. É muito diferente de pesquisa científica feita para estudar o comportamento eleitoral e não para publicar e estimular a opinião pública a achar que candidato A ou B vai ganhar. Portanto, é muito difícil ter a garantia de que o Instituto efetivamente sorteou aleatoriamente as regiões onde os entrevistadores foram coletar as entrevistas. Mas eu diria até que esta técnica de fraude é rudimentar. Ela confere ainda um grande grau de imprecisão nos resultados coletados, embora se possa induzir o resultado dessa forma. O grande problema está hoje na coleta digital dos questionários, porque antigamente coletavam-se os questionários em formulários de papel. O entrevistador ia para a rua, preenchia os formulários, voltava para o instituto, alguém tabulava isso, jogava numa planilha Excel e depois num software que fazia cruzamento de dados gerava os relatórios. Hoje em dia existem 2 métodos de coleta. O entrevistador vai para a rua com um tablet ou a coleta é feita por telefone. E aqui reside o problema. Digamos que eu tenha registrado lá na minha metodologia no Tribunal Superior Eleitoral que eu vou fazer 3.000 entrevistas, com uma margem de erro de 2,5% na minha pesquisa. Registrei isso lá, está lá na metodologia e vou entrevistar, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, tanto os homens, tanto as mulheres, dentro da faixa de renda, do grau de instrução e assim por diante, das cotas filtro, como eu expliquei na abertura do vídeo, para que a minha amostra seja garantida. Como a coleta é digital, para vocês terem uma ideia, uma pesquisa telefônica entrevista 100.000 pessoas para selecionar 3.000 questionários. O que me garante que, por exemplo, um instituto que coleta presencialmente as entrevistas, em vez de coletar 3.000 entrevistas, não coletou
10 mil, 20 mil. O entrevistador vai para a rua com o tablet, te entrevista, vai digitando e os dados vão sendo enviados via chip do tablet em tempo real para o instituto, que vai tabulando e gerando os relatórios. Portanto, eu posso, dentro dessa quantidade excedente de entrevistas, notem, a pesquisa telefônica captura 100 mil entrevistas para achar as pessoas que se enquadrem naquelas cotas de sexo, idade, grau de instrução e faixa de renda, conforme os setores censitários do IBGE, para validar 2.500, 3.000 entrevistas. Quem me garante que não houve indução na seleção e exclusão das entrevistas que foram invalidadas? É possível hoje, inclusive com softwares de informática, induzir o sistema a eliminar certos questionários e a aproveitar outros conforme o interesse do instituto ou do patrocinador da pesquisa que é publicada. Quem banca pesquisas hoje? Empresas do sistema financeiro, bancos, confederações empresariais e veículos de imprensa. Sabemos que nenhum desses agentes são neutros em relação aos interesses da eleição. E aí reside o problema. Como auditar? Porque a lei diz, na época do questionário de papel, que os questionários têm que ser acessíveis. Você, se fazia a pesquisa no papel, não podia rasgar e botar fora os questionários. Os questionários da pesquisa coletada tinham que ficar disponíveis e, se fosse solicitada uma auditoria, os questionários todos teriam que ser entregues para ser auditados. Mesmo assim, quando o questionário era de papel, nada impedia o Instituto de fazer uma quantidade maior e dar sumiço numa quantidade X de questionários. Como nós estamos falando aqui de arquivos digitais, sejam eles coletados por tablets ou por pesquisas telefônicas, como garantir que milhares de questionários que desfavoreciam o candidato que desagrada ao patrocinador não tenham sido deletados, não tenham sido desaparecidos do sistema? Obviamente, se houve deleção, se arquivos foram apagados, uma auditoria no sistema pode eventualmente detectar. Mas a justiça eleitoral está aparelhada? A legislação prevê no detalhe técnicas de auditoria desse tipo de coleta de dados para garantir que uma pesquisa não é fraudada? Fica a interrogação. O fato é que sim, a pesquisa pode e deve ser feita obedecendo à metodologia científica da estatística e é possível sim projetar resultados eleitorais de 100 milhões de pessoas, eleitores, entrevistando 2.500, 3.000, 4.000 pessoas. Como eu disse, a estatística é uma ciência e esta técnica é utilizada em várias outras áreas da ciência. Pesquisa genética, por exemplo, faz projeção sobre DNA, sobre dados genéticos, pesquisando uma parcela dos genes e projetando para toda uma população. E funciona, gente. Funciona se o pesquisador for bem intencionado e for rigoroso na técnica. Existe uma série de outros procedimentos técnicos rigorosíssimos para garantir que uma pesquisa vai se aproximar do resultado efetivo, ou seja, que a minha fatia de torta expressa uma tendência geral de toda a torta ou de toda a população. Eu tenho que ter cuidado com a formulação das perguntas, com o ordenamento das perguntas, eu tenho que testar o questionário, enfim, uma série de procedimentos que vocês poderão saber se quiserem saber um pouco mais detidamente, olhando essa live aí, cujo link eu botei no início do vídeo aqui, para vocês verificarem. Quem estiver assistindo aí pela cos.tv, vem aqui na playlist do meu canal do YouTube, o vídeo está lá, vocês podem achar, ok? Então, gente, infelizmente, teremos que continuar desconfiando dessas pesquisas, porque, como eu disse,
Um sociólogo francês de esquerda chamado Pierre Bourdieu, num artigo publicado na década de 1970, desvendou diversas formas sobre como se pode distorcer resultados de pesquisas e mostrou por A mais B que o objetivo de quem publica a pesquisa não é mostrar um raio-x da realidade, e sim induzir os leitores de notícias sobre pesquisas a acreditar no resultado da pesquisa. Fica a dica, mantenha-se sempre desconfiado. Não significa que a gente não deva levar em consideração os resultados das pesquisas para efeito de análise política, mas significa sim que devemos confiar desconfiando. Meu vídeo de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram e o Dextra Jornalismo da Cos.tv, e acompanhe meus comentários diários de segunda a sexta-feira, perto das 2 horas da tarde, no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive. Lembro, segunda a sexta-feira, perto das 2 da tarde. Se você ainda não pegou o seu Pix desse mês aqui, lembre-se que já estamos passando do dia 10. A sua doação é muito importante para garantir a independência das informações e análises que esse canal transmite a você aqui diariamente. Passando a vinheta do vídeo, abre o aplicativo do seu banco e pinga o Pix desse mês aqui, ok? Até o próximo vídeo.